Sabe, atraso em obra é muito mais do que uma simples dor de cabeça. É um ralo financeiro silencioso que suga o lucro sem a gente nem perceber. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na matemática por trás da pontualidade. Vamos descobrir como cada dia ganho no cronograma se transforma diretamente em mais dinheiro no bolso. Essa é a análise de como ser pontual é, na verdade, a principal estratégia para ser rentável na construção civil. Para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Olhando para um canteiro de obras assim, quanto um único dia de atraso custa de verdade para o seu projeto? E eu não estou falando só das despesas do dia, não. Eu estou falando do impacto lá na frente, no resultado final de tudo. A resposta, pode apostar, é bem mais alta do que a maioria imagina. Para a gente entender essa matemática, nosso caminho vai ser bem claro. A gente começa desvendando os custos ocultos do atraso. Depois, vamos entender por que o tempo é a peça mais crítica do quebra-cabeça e de onde nasce a improdutividade. A partir daí, a gente constrói a solução. Vamos falar de fluxo de caixa, do poder do monitoramento e, por fim, de como assumir o controle total do lucro do projeto. Então, quando a gente fala em atraso, o que vem logo à cabeça? Multa, processo, aquela briga judicial, né? Mas o verdadeiro rombo financeiro acontece em outro lugar, e ele é bem mais silencioso. O interessante desse slide é justamente essa separação. De um lado, os custos que todo mundo vê, a pontinha do iceberg. Do outro lado, aí moram os custos ocultos. Cada dia de atraso vai corroendo o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, porque o capital fica ali, parado por mais tempo, sem gerar receita. Isso estica o tempo de payback, ou seja, demora mais para recuperar a grana investida e, muitas vezes, exige até um aporte maior do que o planejado. É exatamente aí que o lucro vai sumindo de fininho. E os custos visíveis são bem reais, claro. Esse trecho de um acórdão do Tribunal de Justiça do Pará mostra isso preto no branco. Uma decisão judicial mandando pagar lucros cessantes e multa. Ou seja, a própria Justiça reconhece que o atraso impede a empresa de ganhar o dinheiro que deveria. Mas a minha pergunta é, e o lucro que se perde muito antes de chegar nesse ponto? E é isso que nos leva para o coração do problema. A variável que, mais do que qualquer outra, define o sucesso ou o fracasso financeiro de um projeto: o tempo. O ponto central é este, e ele é crucial. O tempo é a variável mais agressiva no resultado financeiro. Mais do que o custo de material ou de mão de obra, é o cronograma que manda no jogo. Cada dia que passa não só soma custos fixos, mas também adia a receita, criando um efeito dominó, um impacto gigante nos indicadores financeiros do projeto. E esse impacto é sentido por todo mundo na cadeia. Para a incorporadora, o atraso pode bagunçar o modelo de negócio inteiro, atrasando outros lançamentos. Para a construtora, cada dia a mais vai comendo direto a margem de lucro do contrato. E para a indústria que investiu, o retorno sobre o capital diminui e o investimento já não parece tão bom assim. Ok, se o tempo é o grande vilão, de onde vêm os atrasos? A resposta está lá, no dia a dia do canteiro de obras, na produtividade. Ou, para ser mais exato, na falta dela. Vamos conectar o que acontece na obra com o resultado lá no extrato bancário. Essa imagem aqui ilustra a jornada perfeitamente. Sair da imagem A e chegar na B é o objetivo. E o motor que faz essa mágica acontecer dentro do prazo e do orçamento é a produtividade da equipe lá no canteiro. E aqui, olha só que exemplo prático da vida real. Numa análise de produtividade para levantar a parede, o que foi identificado? Ritmo lento, equipe pequena demais, pausas o tempo todo. Cada uma dessas dificuldades não é só um problema operacional, é uma torneira de dinheiro aberta, desperdiçando tempo e, claro, lucro. Esse gráfico deixa o problema escancarado. As barras vermelhas são o padrão, o que deveria acontecer. As azuis são o que de fato aconteceu na obra. Em vários dias, a produtividade foi bem menor que o esperado. Essa diferença, esse buraco entre o azul e o vermelho, é aí que o cronograma estoura e o lucro escorre pelo ralo. Resumindo a ópera, a improdutividade que gera atraso não acontece do nada. Ela tem raiz. E as raízes são planejamento ruim, comunicação que não funciona e uma gestão de recursos que deixa a desejar. A boa notícia é que, se tem uma causa, também tem uma solução. Se a improdutividade é a causa que drena os recursos, como é que a gente estanca esse sangramento financeiro? A resposta começa na base de tudo, no alicerce de qualquer projeto pontual e lucrativo, uma gestão impecável do fluxo de caixa. Essa frase aqui é fundamental. Fluxo de caixa não é só sobre pagar contas. É a ferramenta que garante que os recursos certos estarão disponíveis no momento certo, para manter a obra voando. E é a partir dele que todas as decisões financeiras estratégicas têm que ser tomadas.
Com o fluxo de caixa servindo de base, como se constrói o controle? A resposta é simples: monitoramento constante. É hora de parar de contar com a sorte e começar a gerenciar com base em dados. O processo é claro e é lógico. Primeiro, definir os indicadores-chave de desempenho, os KPIs. Segundo, integrar os dados que vêm lá do canteiro com os dados financeiros. Terceiro, monitorar tudo isso em tempo real, não só no fim do mês. E quarto, o mais importante de tudo, usar essas informações para tomar decisões rápidas e certeiras. E quando a gente fala de KPIs, estamos falando das métricas que medem o sucesso financeiro de verdade. Retorno sobre o investimento, o ROI, taxa interna de retorno, o TIR, payback, são esses números que são diretamente impactados, para melhor ou para pior, pela pontualidade. Uma entrega mais rápida acelera o payback e aumenta a TIR, tornando o projeto muito mais lucrativo. Chegamos na reta final, onde tudo se conecta. O objetivo aqui é um só: criar um caminho para tomar as rédeas do resultado financeiro de um projeto, garantindo que o prazo seja cumprido e o lucro seja maximizado. Essa frase resume tudo. Tempo é dinheiro nunca foi tão verdade como na construção. Cada dia que se economiza no cronograma não é só um dia a menos de custo. É um dia a mais de retorno sobre o capital que foi investido. A pontualidade é uma alavanca direta para o ROI. E para essa mensagem principal ficar gravada, pense nesta analogia. Gerenciar uma obra sem monitorar os KPIs financeiros é como pilotar um avião no escuro, sem instrumentos. A chegada ao destino seria pura sorte. O plano financeiro é a sua rota de voo. O fluxo de caixa é o seu combustível. Sem os dois, o voo é cego. A questão que fica no final é: continuar nesse voo às cegas ou assumir de vez o controle dos instrumentos para garantir uma viagem segura e, claro, muito mais lucrativa. Para quem escolhe assumir o controle, existe ajuda especializada. O professor Alex Amarante tem a metodologia para ajudar as empresas a implementar essa gestão, a entregar obras no prazo e a colher todos os benefícios, para a organização, para os executivos, para os engenheiros e para toda a equipe da obra. É só pedir mais informações e começar a transformar a maneira como os projetos são gerenciados.